Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento. E agora nós vamos entrar na fase de controle. Isso mesmo. Um dos pontos da fase de controle é acompanhamento da evolução do índice, tá? Nós temos que avaliar se houve ou não o atingimento da meta durante essa etapa de controle, tá bom? E para isso nós temos que estabelecer um plano de controle. Nesse plano, nós temos que visar o controle aí, né, e a gestão desses resultados, tá? Primeiro, nós temos que estabelecer quais dados irão mensurar esses limites de controle e como nós iremos mensurar esses limites de controle, ok? Depois nós temos que avaliar os resultados para identificar se ocorreu ou não um desvio ali na meta, se nós conseguimos atingir ou não os resultados e a meta esperada, tá bom? Um outro ponto é predefinir ações de controle. Por exemplo, se ficar fora da meta, quais tipos de ações nós poderemos aplicar para corrigir esse desvio? Então, isso já tem que ser setado ali, predefinido, algumas ações de controle que podem ali ser pontos principais de desvios e que a gente pode corrigir e que nós podemos corrigir com aquelas ações, tá? E por último, nós temos que acompanhar o índice, né? Então, nós temos que gerar sempre ali os resultados em uma frequência até maior, tá? Não só mensalmente, mas uma frequência ali talvez semanalmente, para acompanhar melhor esses resultados e já ir detectando desvios ali ao longo das semanas, tá? E não só deixar para acompanhar isso no final do mês, tá bom? E caso algum desvio, por exemplo, não esteja dentro do nosso plano, né? Não esteja dentro daquilo que planejamos, que avaliamos, que desenvolvemos ações para corrigir, aí nós temos que tratar esses desvios com uma ferramenta chamada FCA, tá? E aí nós vamos aprender um pouquinho sobre elas um pouco mais à frente, tá bom? Então, na fase de controle, nós temos que criar um plano de controle, uma forma de acompanhar e de garantir que esses resultados sejam alcançados, tá bom? Ok? Esse é o ponto crucial aqui. Nós temos também que definir um novo fluxo do processo. Nem sempre o processo vai permanecer o mesmo daquele que iniciamos no início do nosso projeto. Muitas vezes, algumas etapas são ajustadas, outras são criadas, outras são excluídas do nosso processo, tá? E isso depende muito de cada projeto, tá bom? Bom, nesse caso aqui, por exemplo, nós excluímos a atividade 2 e criamos a atividade 6 ali, uma nova atividade, né, no final do processo, tá? Isso pode ocorrer em diversos processos. E todas essas alterações, lembrem que elas precisam ser documentadas. Vocês precisam atualizar, né, todos os procedimentos, os POPs, os ITOs, os fluxos, os manuais, tudo que for relacionado a esse processo. Todo tipo de documentação relacionada a esse processo precisa ser atualizada. Assim como as pessoas envolvidas precisam ser treinadas para garantir que todos tenham conhecimento dessas alterações e para padronizar todos os novos processos que foram criados ou ajustados. Ok? Tenham isso em mente. Um outro ponto da fase de controle é a evolução do índice. Como eu falei antes, nós temos que acompanhar essa evolução. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Eu tenho os resultados nas barras e eu tenho a minha meta na linha preta, na cor preta, ok? Um ponto aqui, tá? Nosso projeto ele começou em janeiro, neste caso aqui. E em janeiro mesmo nós ficamos com o indicador fora da meta. A meta era 16,8, nós fizemos 16,9, ok? Quantas horas extras é quanto menor, melhor o sentido da meta, ok? Nós precisamos desenvolver aqui um FCA, por exemplo, para tratar esse desvio. Nós precisamos fazer uma análise, um estudo para tratar esse desvio. Não é necessário nesse ponto. Por quê? Porque a partir desse ponto aqui, tá, nesse primeiro mês, é o mês onde estamos ainda desenvolvendo todas as análises. Então, não é necessário ter ali um FCA para corrigir algo, porque esse desvio não foi relacionado ao nosso projeto, tá? É algo do processo mesmo em si, ok? Porém, a partir do momento em que nós implantamos o nosso plano de ação, se ocorrer um desvio a partir desse plano, nós temos sim que desenvolver um FCA, uma análise à parte, para que possamos identificar quem são os ofensores e corrigir o desvio para que não aconteça no mês corrente, tá? Por exemplo, aqui em março, nós temos aqui uma meta de 11,6 e nós realizamos 11,8. Ficamos acima
da nossa meta. Estamos fora da meta. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que estudar, levantar todos os dados, todo o histórico desse mês, de março, estudar todas as falhas, avaliar todas as causas e traçar ações para corrigir ali pontualmente, tá? Não é redesenhar o plano de ação, é corrigir ali pontualmente o desvio que ocorreu nesse mês, tá bom? E aí nós fizemos isso e vocês podem ver aqui que no mês de abril, depois de toda essa análise, nós conseguimos reverter o resultado e ele caiu de novo. Davidson, se eu perder o resultado, mesmo após a implantação do plano de ação, isso quer dizer que meu projeto não foi eficaz? Não, não é isso que quer dizer. Muitas vezes podem ocorrer situações especiais, coisas que não acontecem geralmente, ou corriqueiramente, ou normalmente nesse processo, tá? E às vezes, existem coisas ali que acontecem que nem sempre estão dentro do controle de vocês, ok? Às vezes pode ter surgido uma demanda nova, e aí aumentou o índice por algum motivo, tá? Uma superprodução, alguma coisa do tipo, tá bom? Mas aí vocês o que precisam é tratar. E no final do processo, do projeto, o que precisa estar na meta é a média desse processo, ok? Se na média você estiver dentro da meta estipulada, tá tudo ok, tá bom? Ok? Como eu falei, neste ponto não precisa fazer nada no mês de janeiro, mas no mês de março, que o nosso projeto já está em andamento, nós precisamos sim fazer aí um FCA para corrigir essa falha. Ok? Entendam isso. Antes do plano de ação, se o indicador ficar fora, se o resultado ficar fora da meta, não precisa fazer nenhuma análise de FCA com FCA, tá? Mas se após a implantação do projeto, né, após o start ali do início do projeto, o resultado ficar fora da meta, nós precisamos avaliar pontualmente ali qual foi o desvio e tratar esse desvio. E dar continuidade, né, com o projeto normalmente, tá bom? Bom, pessoal, e é isso aí, tá? Te espero então na próxima aula. Até!